Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento ao Silene. É uma alegria estarmos juntos nesse dia chuvoso, né? Mas está gostoso, estávamos precisando mesmo de chuva. Mas a temperatura está agradável, né? 20 graus está ótimo, não podemos reclamar de nada. Nós vamos passar o microfone para a nossa querida Jane cumprimentar os ouvintes. Bom dia, gente. Quando eu era criança, que chovia assim, todo finado chovia. Eu pensava, o céu está chorando hoje. Verdade, né? Como primeiro momento em todos os nossos programas, a mensagem do Momento.com, que essa daqui é lindíssima também. Temos o suficiente. Despertamos pela manhã. Abrimos o computador, mergulhamos nas redes sociais e nos enchemos de tristeza. Os amigos parecem donos do mundo, sorrisos e mais sorrisos, como se nada de ruim lhes acontecesse. Postagens no jardim de casa, na piscina, na sala luxuosa. Parece que não trabalham, vivem em férias. Fotos na praia, na neve, em meio a uma paisagem paradisíaca. Todos lindos, sarados, fazendo yoga, pilates. Descobrimos que as redes sociais nos forçam a colocar o foco naquilo que falta em nossas vidas. Como os comerciais de TV desejam nos convencer de que somente seremos felizes se adquirirmos o carro do ano, o apartamento em condomínio de luxo, o celular que acabou de chegar ao mercado. Isso nos recorda algo que aconteceu ao médium mineiro Francisco Cândido Xavier, quando um amigo da capital o visitou em Uberaba. Enquanto tomavam um café em canecas comuns, o visitante falou a Chico tudo quanto conquistara nos últimos 50 anos. Tinha apartamentos em mais de uma zona praieira, uma conta poupuda, investimentos de variada ordem. Tinha centenas de ternos de grife e sapatos caríssimos, carros, barcos. No entanto, Chico continuava do mesmo jeito. Uma casa simples, as roupas de sempre. Tudo isso foi penetrando a alma do mineiro. O amigo foi embora e Chico se permitiu visitar a Praia da Depressão. Logo estava com os pés na água, adentrando o mar. O discurso do amigo lhe fervilhava no cérebro. Ele não tinha nada. Nem se casara, nem tinha filhos, netos. Então o benfeitor espiritual lhe apareceu, indagando das razões de tanta tristeza. Depois de ouvir todas as queixas e a relação enorme de tudo que Chico não tinha, falou: Chico, você só tem um corpo. Você veste uma roupa de cada vez. Você não precisa ter centenas de ternos. Para que você quer muitos pares de sapatos? Você só tem 2 pés. Você não é uma centopeia. Finalmente, quando o médium disse que nem se casara, não tinha filhos, não teria netos, recebeu o esclarecimento. Chico, você se casou. Casou comigo, com o compromisso. Não pode reclamar de não ter filhos. Os livros que juntos escrevemos são nossos filhos. E se os filhos são nossos livros,
As suas traduções são nossos netos. Chico foi saindo de seu estado de tristeza para se dar conta do quanto tinha, do quanto estava legando para a humanidade. Mesmo quando ele se fosse, ficaria seu patrimônio inestimável, que nem requisitava inventário. Já havia sido ofertado para o mundo. Os livros de sua produção mediúnica. Cabe-nos perguntarmos: em nossa vida, o que é essencial? De que mais precisamos além do que temos? Comida, água, agasalho, abrigo? Lembremos, em qualquer ponto da jornada em que nos encontremos, a aceitação e a gratidão para tudo quanto usufruímos é o maior passo na direção da almejada felicidade. Temos muitas vontades e muitos desejos. Em verdade, a lista infinita de desejos não será capaz de trazer a felicidade se não pudermos reconhecer com gratidão que temos o suficiente. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois é, né? Que beleza. A questão nossa, que o tema nosso é renovar atitudes, você trabalhar em você, que tudo que a gente tem é o que a gente precisa. O espírita sabe que ele faz uma programação reencarnatória antes de vir, então as dificuldades do caminho ele já toma um certo conhecimento no plano espiritual, né? E a gente tem a mania de procurar ver, sempre olhar para o alto, né? Quem é que tem mais, quem é que não tem, né? Se a gente olhasse mais para o irmão necessitado, nós vamos ver que geralmente a gente tem tudo mesmo, tem tudo. Não falta emprego, não falta dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, né? Para a gente comer, a gente toma café da manhã, almoça, janta. Então a gente tem que muito agradecer, porque tem tanta gente que tem tanta dificuldade, né? Então, nós não podemos, assim, nós temos que prestar atenção no nosso pensamento, nós temos que trabalhar em nós essa capacidade de aceitação das nossas dificuldades. E o negócio todo é você renovar, é você evoluir moralmente falando, não é? A gente tem que repartir. Aquele que tem muito, ele tem uma obrigação muito grande, porque ele tem... Quando a gente vai embora, vai ficar tudo aí. Então, a gente conquista, é lógico, e a gente vê que tem gente que tem o raciocínio, tem, assim, o pensamento para abrir uma firma, ter empregados e dar condições da pessoa trabalhar, de ganhar o seu sustento, o sustento da sua família. E tem outros que não é assim. Eu, por exemplo, nada. As turmas lá, quando elas vão passar aquelas, né, para ajudar o centro espírita, aquele negócio de promoção que estão fazendo, eu falei, para mim não adianta, porque eu não sirvo para vender nada. Eu sou capaz de comprar aqueles, eu sempre compro aqueles, coisa, mas vender não é comigo, eu não sou boa vendedora. O Cláudio, meu marido, já sempre foi um ótimo comerciante, mas eu não. Então, a gente tem que realmente olhar, pensar, analisar, né? O que eu estou fazendo das minhas possibilidades? Porque tudo que eu tenho na vida, eu tenho que distribuir o meu conhecimento, né? Isso a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente vai aqui, né? Eu estava comentando esses dias lá na Casa Espírita. A gente vai à Casa Espírita, tem uns rostinhos que estão 20 anos ou mais lá na casa. Foram incapazes de chegar um dia e falar assim, vou
participar de um curso, vou ver o que precisa na casa. Ficam lá, vão, toma passe, na hora do coisa, toma passe e vai embora. Aí, às vezes, eu convido, né, porque eu gosto de dar trabalho para os outros, e eu convido, e a pessoa fala assim, ainda não estou preparada. 20 anos. Então, é bem assim, né? A gente tem que, para evoluir, você tem que pensar e estudar, porque doutrina é espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, tem que estudar. Porque como é que eu vou acreditar na vida futura se eu não escuto uma palestra, se eu vou só quarta-feira e ainda estou lá, estou assistindo, mas estou preocupado com as coisas que eu vou fazer depois, meu intuito é só tomar o passe, não sei nem porquê, mas como eu sinto melhor com o passe, eu vou lá. Então, isso é muito ruim, né, para a pessoa. Vamos ver o que... E eu estou falando porque nós estamos num programa espírita, mas isso daí serve para qualquer religião, religião cristã. Então, a gente tem que seguir o exemplo do Cristo. O objetivo nosso é seguir. Ele ensinou como devemos agir, não é, Jane? Nós temos aqui conosco, com relação a essa questão dos bens materiais, né, que foi o Momento.com, a gente vê que no próprio Evangelho fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o apego aos bens materiais é o entrave para o nosso adiantamento moral e espiritual, ficar apegado nas coisas, né? Porque nós sabemos que esses bens, eles não são necessários, mas a pessoa tem que tomar cuidado para não ficar pensando exclusivamente nisso, com desejo das coisas materiais e esquecida das coisas espirituais. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 922, quando nos fala da felicidade, o Kardec pergunta assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Eles nos responderam que é a posse do necessário. Eles não nos falaram que é ficar rico, que é ter além do necessário. Então, o que é o necessário? É um teto que te abriga, é você poder se alimentar, ter água quentinha, ter cobertores, agasalhos, aquilo que te ajude a se sentir confortável, para você sobreviver com dignidade. Então, hoje em dia, nem carro é tão necessário mais. Aqui em Londrina, nós temos quase um carro por habitante, mas nós temos amigos em São Paulo que andam de Uber, porque não dá para ter carro, não tem vaga para estacionar. Aqui está quase assim, né? Então, aí, na questão 923 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o que seria supérfluo para um, quando está sobrando para você, você nem precisa daquilo, não se torna necessário para outros, e reciprocamente, segundo a posição? Olha a resposta dos espíritos: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz, porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc.
ele crê faltar-lhe o necessário. Mas, francamente, o crês com direito a lamentar-se quando ao seu lado aos que morrem de fome e de frio e não têm um refúgio para repousar a cabeça? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Então, esse desejo desmedido das coisas materiais, ele nunca deve ser maior do que a condição moral da consciência tranquila e a fé no futuro. Esse episódio infeliz que aconteceu no Rio de Janeiro, que chocou todo mundo, né? E que, segundo a polícia, aqueles que quiseram se render foram todos amparados, ninguém morreu. E que os que morreram foram os que avançaram para cima da polícia. Aí a gente olha lá, gente do céu, era tudo gente novinha, 18, 19, 20, 21 anos. Qual foi a escolha deles? Que escolha infeliz, meu Deus, a preferência pelas coisas materiais do que as espirituais, né? Sem condenar, sem julgar, apenas analisando a situação. Um jovem de coração bem formado preferiria ter um emprego simples, uma vida muito simples, ser honesto, correto. Tanto que, dentro das pesquisas que estão fazendo, dentro das próprias favelas lá no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, a população apoiou a polícia, apoiou a atitude do governador, até o povo de dentro das favelas. Quer dizer que há pessoas muito corretas e honestas que estão sofrendo. Jane, você sabe, um adendo aqui, ontem nós conversamos no nosso estudo a respeito disso. E as meninas, eu não vi porque eu ando muito atarefada, né? Ainda mais hoje que vai todo mundo lá para minha casa, então ontem eu tinha que ir preparar as coisas. E aí eu não vi nenhuma reportagem, mas diz que teve um depoimento de uma mãe de um filho que era traficante. Então, um rapaz novo, ela falou assim, eu fiz tudo que eu podia para tirá-lo dessas ideias, né? E ela falou, a minha consciência está tranquila com respeito da minha função de mãe para ele. Diz que era bem pobrezinha a mãe. Ela falou assim, mas ele fez a escolha errada da vida dele. E ele foi um dos que desencarnou lá. É uma pena, então, né? Gente nova, né? Podia ter escolhido uma vida simples. É esse desejo de bem material muito rápido. Colocar as coisas materiais acima da consciência, né? É triste. Aí a gente vê na questão 926, Kardec pergunta assim, a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E os espíritos respondem, os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Olha só, às vezes a pessoa pode estar numa choupaninha e se sentindo tão bem, ela não sente que ela tem as necessidades daquele outro que vive em situação econômica melhor. Mas olha a resposta fantástica. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Quer dizer que é uma coisa individual, é dentro de si. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam, senão para eles, são egoístas e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere,
Mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Aí mais um pouquinho, só aguenta aí um pouquinho, a questão 927 é tudo em cima desse tema. O supérfluo, certamente, não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real. Quando a pessoa nem tem o necessário, ela não é infeliz? Aí os espíritos respondem: o homem não é verdadeiramente infeliz, a não ser quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu a causa. Então, gente, há pessoas que escolhem, né? Você vê hoje em dia, em cada sinaleiro tem uma pessoa pedindo alguma coisa, né? E muitos colocam aquele cartazinho escrito fome. Mas aí nós vemos, já conversamos com muitas pessoas que são moradores paupérrimos, têm a sua casinha, não são mendigos, mas eles já nos disseram muitas vezes que aqui em Londrina só passa fome quem quer. Pessoas que estão nessa situação de miserabilidade já nos contaram: olha, quando eu levanto de manhã, isso foi pessoa que conversou conosco, vou lá no Benedita Fernandes e tomo um lauto café da manhã, bem caprichado. Depois volto no almoço, como muito bem lá, tudo de graça. Aí para jantar, na hora ela me falou aonde que ela ia, eu esqueci. Ela falou: vou em tal lugar, como super bem, como de graça também. Ela falou assim: aqui em Londrina só passa fome quem quer. E é assim em quase todos os lugares, porque o brasileiro é um povo muito solidário, tem trabalhos de fraternidade, de alimentação, em quase tudo que é cidade, principalmente depois da pandemia, porque despertou muita gente na pandemia, pessoas de diversas religiões que faziam comida, faziam marmita e distribuíam na rua para quem estava com necessidades, e depois que a pessoa começa a fazer o bem, ela não quer parar nunca mais. Verdade. Você sabe, Jane, que nós temos uma companheira que no sábado existe lá no nosso centro espírita uma distribuição de sacolas de mantimentos, né? Não de arroz e feijão, só quando tem, né? Que chega assim, alguém doa, eles incluem. Mas normalmente eles vão lá para o Ceasa, né? São as verduras e os legumes. E tem uma moça, uma senhora, que ela começou ontem ela deu um testemunho, porque faz mais ou menos uns 6 meses, ela começou a vir na nossa reunião de quarta-feira pública e vir no estudo aos sábados, que ela vem já pegar a sacola. Então, foi tão interessante, porque ela falou assim ontem, ela deu um testemunho, nós estávamos estudando, e dentro do assunto que a gente estudou, ela estava falando assim: faz 6 anos que eu venho pegar a sacola. E eu chegava aqui, mas muito simples, porque eu conhecia ela com, assim, sandália havaiana, uma roupa muito assim, meio, né, simplesinha. Aí ela pegou e falou assim, e eu olhava o pessoal saindo do passe, na sala de passe, que a gente saía do estudo, né, porque a gente estuda, depois dá o passe para o pessoal da sacola, quem quiser, e aí a gente sai.
E eu falava assim, ainda vou entrar naquela sala. Eu achei tão engraçadinho ela falar isso. Ela é casada e tem uma menina, uma moça, né, já já tem idade, a moça deve estar por volta dos 40 anos. E ela falou que a filha dela, ela falou lá que tinha um certo defeitinho, né, de ideias, e era muito agressiva com ela. Então ela falou, ainda vou entrar naquela sala. Aí um dia ela estava precisando de uma armação de óculos, então a gente estava procurando de uma forma de dar a armação de óculos para ela. Aí demos e ela falou assim, o que a gente precisa fazer para entrar naquela sala? Olha que engraçado. A sala de estudo é aberta para qualquer pessoa. Aí, e ela não sabe ler, ela falou que ela não sabe ler, né? Mas agora eu achei tão bonitinho que ela falou assim, minha filha está me ensinando a ler. Olha, ela se interessou, é por isso. Daí ela começou a ir também de quarta-feira à tarde. As primeiras vezes ela ia com, assim, vai, vamos dizer assim, uma roupa que você está em casa e você já vai direto. Agora ela vem de banhinho tomado, uma roupa simples, mas bem limpinha. Ela vem ou de sandalinha ou vem de um tênisinho simples, né? E vem todos. Então ela estava dando esse testemunho. Ela falou, depois que eu comecei a vir aqui ao estudo e vir às quartas-feiras, porque eu bato muito na tecla do evangelho no lar, né? Que a gente tem que levar Jesus para a nossa casa, não importa a religião, mas fazer uma oração em família. Eu fiz 8 anos sozinho o evangelho em casa. De repente meu marido quis me acompanhar e hoje em dia nós fazemos todos os dias. Então vai fazendo uma higienização na psicosfera da casa da gente. E aí ela falou assim, nós demos para ela um evangelho, né? E até eu falei, você tem evangelho? Ela falou, não. E eu tenho uns livros lá já usados, né, que eles fazem doação, e eu dei para ela. Eu falei para ela, tá, eu ia te dar um evangelho, mas você não sabe ler. Ela virou e falou, não, pode deixar que eu dou um jeito, a minha filha lê para mim, dou um jeito. E ela levou o evangelho e começou a vir. Então ela falou assim, depois que eu comecei a frequentar as quartas-feiras e aos sábados, ela falou, hoje eu vejo a minha família entrou numa paz lá em casa. Ela falou, a minha filha arrumou um trabalho no brechó, está ocupando a cabeça dela, já não reclama tanto, já está me ensinando a ler. Eu achei bonitinho, ela falou, está me ensinando a ler, ela lê o evangelho para mim, mas olha, nós ficamos tão assim, gratificados, porque a gente vê que a pessoa que quer, que tem interesse, a pessoa vai e faz, né? Não importa a condição social. Não importa mesmo. Então, é tão bonitinho. E eu tenho também na minha casa uma companheira nossa que já há muitos anos vem fazer a faxina lá em casa, e ela é evangélica. Só que ela é muito interessada, porque ela falou assim, antes da senhora, eu fazia uma ideia tão diferente do espiritismo. Eu achava que era coisa do demônio, coisa de coisa. Eu falei, é porque existe muito sincretismo, eu falei, para religioso. Então o pessoal acha que tem que usar uma roupa diferente, acha que tem que, né? Aí ela virou, e agora, eu dei a ela, faz há pouco tempo, eu ofereci, porque prece ela aprendeu, sentiu, que quando ela tem problema, porque o marido é asmático, o filho é asmático, né? A menina, toda a família tem asma, né? E ela tem epilepsia. E o médico está trocando o remédio, então ela anda de vez em quando dando umas preocupações com ela lá, uns mal-estar, e ela já me escreve, né? Dona Silene, coloca o meu nome em oração, né? E aí eu falei para ela, eu tenho um evangelho aqui sobrando, você não queria dar uma olhada? Ah, eu quero. Pois ela falou que a filha dela, de 14 anos, que 13, 14 anos, a filha dela se interessou pelo evangelho. E eles leem todos, ela lê em voz alta lá, para o marido ouvir, para os filhos ouvirem. Ela falou, né? Então, isso daí o que faz? Faz a pessoa, vamos dizer, criar uma certa disciplina e uma ligação com Deus, porque o necessário não é religião, o necessário é você acreditar em Deus, com Deus, né? É você acreditar em Jesus e saber que a gente tem que seguir o Cristo. Jesus veio aqui não foi para falar
só o que ele fazia, mas sim ensinar que nós podemos fazer o que ele faz. Ô Silene, com relação a essa situação, né? Nós também tivemos várias experiências. Eu vou relatar uma aqui, aconteceu lá no Alvorada Nova, uns tempos atrás. O Alvorada Nova é ali no Santo Amaro, em Cambé. E nós distribuímos todos os sábados de 80 a 85 sacolas de mantimentos, né? Sacola com arroz, leite, macarrão, legumes, verduras e frutas. Aí um dia, depois de muitos anos fazendo esse trabalho, teve um dia que foi feriado numa sexta-feira. Aí nós avisamos o pessoal que, como seria feriado, o SEAS ia fechar, mas que nós faríamos o trabalho sem as sacolas de mantimento, que nós faríamos o evangelho normalmente, quem se interessasse poderia ir, mas que não ia ter as sacolas. Nós pensamos que ia ter uns 2, 3 só. Para nossa surpresa, o centro lotou. E aí, antes de começar o evangelho, eu comentei com o pessoal, nossa, ficamos surpresos porque vocês vieram, achamos que não vinha ninguém. Aí uma das senhoras que estava lá, ela falou assim, agora nós não viemos só pelas sacolas, nós viemos pelo que nós ouvimos aqui. Olha que bonitinha, a pessoa aprende. Então, ela vai entendendo que a reencarnação é uma dádiva divina, que nós estamos mergulhados nesse mundo, no aprendizado de virtudes, que os bens materiais, eles nos são ofertados com o nosso esforço, com a nossa capacidade, para que nós usufruamos deles para o nosso bem-estar, mas não perdermos a nossa consciência, nos endividarmos moralmente por causa desses bens materiais, né? Então, Jane, você sabe que hoje, né, eu não sei se você vai mudar o assunto, mas hoje a gente analisa as nossas necessidades. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que fala servir a Deus e a Mamon. Mamon significam as coisas materiais. Ele fala sobre tudo isso, por que a riqueza é diferente um do outro, por que né, o desprendimento que nós devemos ter, a verdadeira propriedade. Então, quando Lacordaire tem uma mensagem compridinha, mas ele fala assim, que a fortuna venha de vossa família, o que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna para Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então, a pessoa que tem tino para negócio, que está sempre trabalhando assim, né, pensando, e tem nem que seja um empregado só, né, ele tem uma certa obrigação perante aquela pessoa, com a sua família, tudo. Então, a gente aprende. Tudo na vida se aprende, não é verdade? Sim, nós temos aqui conosco um livro psicografado pelo André Luiz, do Chico Xavier, e o espírito de André Luiz, ele conta um momento em que ele estava com um amigo seu no mundo espiritual, chamado Calderaro, e ele não tinha tido a permissão da irmã Cipriana de descer nas regiões de sofrimento profundo, que ela falou que ele não estava preparado ainda, e mandou ele esperar ali, mas tudo tem uma razão divina.
Ele ficou meio assim, emburrado na hora, né? Mas depois ele entendeu tudo. Porque ele estava com o calderário ali e aproximou-se um grupo de velhinhos, espíritos desencarnados. E eles, olha só, o que eles faziam? Olha, estavam todos com aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Um deles falou com voz rouca: precisamos de alguma saída. Não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. E indicava os punhados de lodo a escorrer-lhe das mãos. Eram espíritos que tinham ficado apegados tanto aos bens materiais que, quando desencarnaram, eles foram atraídos para o tesouro do seu sentimento. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, eles foram atraídos para o mesmo grupo que se ligava emocionalmente a essa situação e seguravam aquele lodo como se aquilo fosse um tesouro. Eles estavam numa ilusão. E aí o calderário comentou com André: olha, são usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos, menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros, armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro nesse deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Olha, gente, que apego tão desmedido que venceram, por causa desse apego, a consciência que deveria lhes dizer que não estava certo o que faziam. O desejo do dinheiro foi muito maior. É isso que é condenável, não é ter riqueza. A riqueza é um bem que ela pode ser distribuída em matéria de trabalho para muitos corações. O mal é esse apego desmedido e fazer o mal com esse apego, né? Então, eram espíritos que ainda estavam vinculados a essas emoções. E o André, escutando o velhinho que falava, ele levou um choque. Ele falou: mas aquela voz, quem estaria louco? Ele perguntava a ele mesmo: aquele velho ou eu? Porque ele olhou os traços do velhinho e falou: seria possível
aquele espírito desventurado recordava o meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os mais tenros anos, de trato glacial com os outros, afagava-me muitas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos, que os anos haviam engelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Então ele comenta que não lembrava a história, né? Não sabia desse drama, desse avô que era usurário e judiava tanto dos outros, mas ele lembrava que esse avô era carinhoso com ele, que graças à fortuna do avô ele conseguiu estudar, né? E que ele nunca se esqueceu quando foram buscá-lo no colégio para despedir que o avô tinha morrido, né? E aí ele viu que as mãos recurvadas sobre o peito, lá no caixão, parecia guardarem algum tesouro oculto. E nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram cerrar, vagueava o pavor do desconhecido, como se o acometessem trágicas visões no além para onde fora arrebatada a contragosto. Aí ele soube ao longo do tempo que o avô tinha deixado uma fortuna para eles, né? E que os parentes deles dissipavam com fantasias. Aí voltou no passado, ele reconheceu que um laço muito grande o prendia ainda aquele ser que sofria com o pesadelo do ouro terrestre. E aí um amigo dos velhinhos falou para ele: pesadelo? Não, Cláudio, não te sensibilizes tanto. O nome foi pronunciado, meu Deus, era o avô dele mesmo. A confirmação estarrecera, ele quis gritar e não pôde. Compreendeu quanto ocorria nele, no seu íntimo. O Calderaro parou segurando. Agora eu já entendi tudo, André. Por que a irmã Cipriana não deixou você ir? Tinha a razão de ser. Mas você vamos ajudar. Aí vamos ajudá-lo para que ele nos enxergue, porque eles nem enxergavam os dois. Aí ele, aflito, André seguiu o Calderaro, que magnetizou os olhos embaciados do espírito, e aí o velhinho enxergou os dois, né? Que luz diferente, gritou ele. Esfregando os olhos, ele se dirigiu a nós. De onde vocês vêm? São padres? Aí o André veio à frente e falou: meu amigo, o senhor é Cláudio. E deu um sobrenome que a gente não sabe qual é, M, 3 pontinhos, antigo fazendeiro nas vizinhanças de V, 3 pontinhos. Sim, eu sou. Você me conhece? Quem é você, né? Aí ele falou: nossa, desde muito eu estou preso nessa região misteriosa, referta de perigos, de monstros, mas cheia de ouro. De muito ouro. A sua palavra me reanima. Oh, por piedade, ajuda-me a sair, eu quero voltar, rever os meus, sentir-me em casa novamente. Aí o André o abraçou, mas não queria falar que era o neto, para não assustar o velhinho, né? Aí falou: Cláudio, o senhor é vítima de um engano lamentável. A sua casa antiga se fechou com os olhos da matéria, que já desapareceram. E o senhor encarcerou o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte te arrebatou a alma do domicílio carnal. Já faz mais de 40 anos. O velhinho esbugalhou os olhos e não relutou. Desandou num pranto convulsivo, dilacerando as fibras profundas do André. E o velhinho falou assim: bem que eu sinto.
murmurou, inspirando compaixão. Eu tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? O ouro que ajuntei com tanto suor. O André falou para ele: repare nas suas mãos, agora que a divina claridade te bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Observa, o avô pôs-se a contemplar as massas de lama e gritou aterrorizado. Aí que ele viu que era lama, ele estava numa ilusão. Aí falou: será o castigo? A minha falta com a Ismênia exigia punição. Aí o André falou: mas o que o senhor se refere? A minha irmã, cujos direitos eu espezinhei, quer dizer, até isso o velhinho fez, ó. E aí o velhinho falou: o senhor é enviado de Deus, escuta a minha confissão. Quando o meu pai morreu, ele me confiou uma irmã que não era filha legítima. A minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, eu a escorracei de casa. Provei que não partilhava dos meus laços consanguíneos para melhor me assenhorear da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu, mas eu a releguei a miserável destino. E agora? Ia consolá-lo, abrir o coração comovido até as lágrimas. O Calderaro fez um gesto impedindo de ele se revelar, né? E foi conversando. O avô foi falando: onde que estão os meus parentes cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, esquecendo da minha própria alma? Onde respirará a minha irmã, que despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? Aí eu falava: estendi os braços para o André e pediu: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Valei-me, emissários do Eterno. Agora que me reconheço, tenho medo. O André, sofrendo com aquilo, né? Meus familiares me esqueceram. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. E aí falou: meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Aí começou a falar do André, pro próprio André, que ele não sabia que era o André. Aí falou para ele: quem sabe se vós, mensageiro de Deus, poderias levar ao meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento dessas masmorras em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que o André tem ciência dos meus padecimentos. Ah, pronto, não valeu mais nada os sinais do Calderaro para ele. Ele não conteve mais, o peito dele como que se arrebentou num pranto. E ali ele não estava diante das assembleias superiores para que a energia deles o sustentasse. Ele se lembrou do avô acariciando os cabelos dele, recordou que o velhinho sempre falava dos desejos com referência à preparação acadêmica dele, pensou nos longos anos que o mísero teria gasto, agarrado ali às ideias de posse financeira, compreendeu a extensão do seu débito para com o velhinho, relativamente ao diploma de médico que ele não soubera honrar no mundo. Aí dirigiu um olhar súplice para o Calderaro, pedindo para o Calderaro perdoar ele. Aí o assistente Calderaro sorriu e entendeu tudo.
Quem terá perdido de toda a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Tornando a infância longínqua, ele se sentiu novamente menino. Venceu de um salto o espaço que se separava do velhinho. Ajoelhou-se aos pés do velhinho, que tinha sido avô dele, que o observava agora trêmulo e assustado. Cobriu-lhe as mãos de beijos. Erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntou: vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueceu por momentos os estudos que se impusera a fazer. Esqueceu os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. O espírito de André Luiz respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E aí o que ele fez? Pegou o avô nos braços naquela emoção louca, e como que se transportara louco de alegria um precioso fardo que lhe era doce e leve ao coração, tirou o avô dele dali. Então, gente, é o amor que nós temos que sobrevive ao túmulo, e os desejos materiais que nos apegam e provocam tanta infelicidade, a gente tem que se despojar deles, né? A gente, hoje é dia dos mortos-vivos, né? A doutrina nos fala. A vida continua. Quem é cristão talvez não saiba exatamente como acontece, né, em todas as religiões, mas o espírita sim. A vida continua, devemos reverenciar, não só lá no cemitério, também pode ser no nosso lar e nas nossas orações. Muita paz a todos, um bom domingo e até a próxima, se Deus quiser. Deus nos abençoe e continuemos pensando nos nossos queridos que partiram. São eles nossos amados, mas com oração e amor. Amigos, nós abordamos a parábola do bom samaritano e os ensinamentos de Jesus sobre o maior mandamento, que aliás nós dissemos que fazia referência a uma questão feita pelos saduceus, mas foi feita pelos fariseus. Nós vamos dar continuidade àquela chegada de Jesus a Jerusalém, aqueles momentos, aquela trajetória, para que nós compreendamos bem o momento do Cristo para as nossas vidas de hoje no advento do Espiritismo. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava diante de tudo que era o mais árido da terra, embora os mais de 1.200 anos que o povo hebreu tivesse recebido de auxílio superior para recolher a mensagem divina. Eles não estavam conseguindo, no grau de evolução em que se encontravam, respeitar ou dar conta daquela tarefa grandiosíssima que Jesus trouxe. Por isso enviara, por isso que ele veio trazer pessoalmente a sua mensagem. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos dividir em 2 blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a purificação do templo, antes de traçar uma trajetória do Cristo até aquele momento. E no segundo bloco, nós vamos apresentar 2 diálogos de Jesus, um com fariseus, outros com saduceus, para mostrar com clareza qual que é a missão da doutrina espírita aqui na Terra, com essa proposta do Cristo do advento da verdade. Então vamos começar. Hoje nós vamos nos reportar ao Evangelho de Mateus. Na semana passada nos reportamos a Lucas. Existem diferenças? Existem, mas muito pequenas. Diz assim: Jesus, ele, subindo para Jerusalém, tomou os 12 à parte e lhes disse: eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e letrados, que o condenarão à morte. Ele os entregarão aos pagãos, são os romanos, né? Para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará.
Então Jesus sabia muito bem aonde estava indo, para que estava indo, qual era a sua missão. A sua missão era aquele confronto, daquele encontro daqueles hebreus que não absorveram os ensinamentos dos profetas como deveriam. Muitos naturalmente que sim, a gente não pode nunca generalizar. Sempre há as almas mais elevadas no meio da multidão. E ele diz que ressuscitará, porque era a outra etapa, era o advento da imortalidade. Então daí nessa trajetória, o que acontece? Quando eles sobem, Jesus vai primeiro para Jericó. E nesse encontro, nessa entrada em Jericó, há aquele famoso encontro com Zaqueu. Quando ele, diante daquele sicômoro, onde aquele publicano, cobrador de impostos está ali, ele olha para Zaqueu, chama-o pelo nome, dizendo: Zaqueu, convém que hoje eu fique na sua casa. É um ensinamento à parte, é uma reflexão à parte. Na saída, no Evangelho de Mateus diz que Jesus cura 2 cegos. No de Marcos diz que foi um que era filho de Timeu, era o cego Bartimeu, quer dizer, o filho de Timeu, que fica escutando aquele barulho, quer saber o que está acontecendo, e dizem que é Jesus que está passando, o Filho do Altíssimo. Então ele suplica a Jesus que o cure, Jesus o cura, diz o Evangelho, por compaixão, e ele segue Jesus. E daquele momento, naquele instante, então ele vai, Jesus, naquela caminhada, ele vai chegar às cercanias de Jerusalém. E quando ele chega às cercanias, ele chega em Betfagé, que é no Monte da Oliveira praticamente. Ali ele vai dar então vazão àquilo que está nas Escrituras, ele vai fazer com que se cumpram as Escrituras. Então ele chama 2 dos seus 12 discípulos e diz assim: vá até a entrada da vila e peça emprestado uma jumentinha que tem uma cria, um jumento, traga até mim, porque eu irei entrar montado nesse jumentinho. Como estava escrito nas Escrituras, se eles lhe perguntarem por que vocês estão levando, diga-lhes que fui eu que pedi e que eu hoje devolverei. E assim foi feito. Então Jesus recebe aqueles jumentinhos, sobe neles e entra em Jerusalém. E aí há uma definição muito interessante. Quando ele entra, a multidão começa a ouvir os próprios apóstolos gritando: Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A ponto de alguém ali perto dizer: mestre, peça para os seus apóstolos não ficarem gritando essas palavras. E Jesus o repreende dizendo assim: se eles pararem de gritar, as pedras gritarão. Então Jesus adentra e o pessoal começa a tirar as vestes e jogar no chão. Outros vêm com ramos de árvores e jogam no chão, criando aquele tapete em que Jesus vai passando. E aí nós vamos chegar, desce Jesus em Jerusalém e vai ao templo. E esse é um momento muito importante, porque segundo os próprios historiadores, os pesquisadores, é o segundo momento em que Jesus entra com autoridade no templo de Jerusalém para purificar o templo. O que significaria isso? Para ter autoridade, normalmente tem que ser um sumo sacerdote, tem que ser algum legislador de dentro do templo. E Jesus chega de fora, trazendo a sua autoridade moral. Já havia feito isso há 3 anos. E dá vazão àquele ritual. É um ritual. É como um sacerdote que entra com incenso na igreja para poder depurar o ambiente espiritual. A purificação do templo se dava dessa maneira. A pessoa entrava virando a mesa, tombando a mesa e tombando tudo que fosse ligado a comércio e dizendo a palavra que está escrita lá nos testamentos antigos, nas leis de Moisés: minha casa será chamada casa de oração. E vocês fizeram aqui um covil de ladrões. Estava escrito nas leis. Então Jesus vem purificar o templo. E assim que ele purifica, jogando mesas, tem uma corda que também faz parte da técnica de purificação, daquele ritual que Jesus obedeceu respeitando ao ser humano, que é de pegar, enrolar e ir batendo lá nos lugares como se estivesse açoitando. E é a purificação.
Imagine como se tivesse um sacerdote passando incenso, purificando a atmosfera espiritual. Ali ele está purificando a atmosfera material. Por quê? Porque Jesus vem trazer uma grande mensagem. As casas que se erigirem em nome de meu Pai não poderão ser casas de usura, de ganância, de dinheiro. Terão que ser casas de amor, da prática do bem e da caridade. E o que Jesus faz? Jesus adentra aquela casa e começa, todos os dias ele começa a ir ali e a curar enfermos. Ele transforma aquele templo de Jerusalém num templo de caridade. Então essa primeira nossa grande mensagem, a purificação do templo, é Jesus vindo nos apresentar o que seriam as casas de oração que honrariam a Deus no futuro. É a pregação do Evangelho, que ali Jesus ficou, pregando o Evangelho, falando da imortalidade, falando do amor de Deus, falando do amor ao próximo, e com toda a sua compaixão, aliviando o sofrimento das criaturas humanas que padecem. Nós vamos continuar na próxima reflexão essa trajetória de Jesus até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.